Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é o Henrique e nesse vídeo a gente vai, tô aqui com o cabelo um pouco diferente, não ficou muito bom, vou voltar para o estilo antigo. A gente vai aqui, ó, isso aqui já está errado, né? É void, não retorna nada, não precisa retornar zero, né? Eu só tô acostumado a fazer int main e na hora que eu faço void main né? Hoje a gente vai mostrar aqui bons e maus usos de ponteiro, né? Porque existem coisas certas que a gente faz com o ponteiro e podem existir também coisas erradas, né? Existem esses maus usos de ponteiros que eu vou mostrar aqui no vídeo. Eles têm a ver com você criar um ponteiro que vai ser nulo em algum caso, ou então um ponteiro que vai conter lixo, um ponteiro que vai acessar um endereço que ele não pode, que não se sabe, um comportamento indefinido que pode ser perigoso. E existem outros maus usos, né, de ponteiro com relação a arrays, né, ou seja, vetores, que é o que a gente vai ver em vídeos futuros. Mas, por enquanto, hoje eu quero trazer aqui bons e maus usos de ponteiros que relacionam esses temas que eu falei. O primeiro uso que eu quero tratar aqui de ponteiros, né, é o seguinte, né? Vamos supor aqui, né, que eu tenho aqui um int p, certo? Um int p, para a gente ter uma segurança maior no que a gente está fazendo, eu vou sempre colocar que o ponteiro é nulo, tá? Isso é uma boa prática também, né? Todo ponteiro que você cria, você põe que ele é nulo para não ter risco, né? Aqui em alguns casos que não vai ter problema, mas caso você use ele antes de você declarar que ele é nulo, né? Porque um ponteiro, quando você não fala que ele é nulo, você está falando que ele pode conter lixo de memória, né? Ele pode estar em um endereço qualquer, né? E aí eu não sei, né? Eu não vou poder usar esse endereço, né? Então, fazendo com que ele é nulo, a gente sempre está seguro. Como é que eu faço para eu conseguir usar o ponteiro? Bom, muito simples, né? Como ele é um int p, ou seja, ele é um inteiro, eu posso fazer aqui, declarar um x igual a... Não precisa declarar o x igual a nada, tá? Eu posso fazer o x ser o x mesmo, e eu faço que o p seja endereço de x, né? Porque o ponteiro recebe endereço, né? Então, eu fazendo ele, eu tô igualando ele, né? Ele recebendo endereço de x, eu estou dizendo que agora o ponteiro que antes era nulo, agora ele vai apontar, né? Ele apontava para null, ele vai apontar para o endereço de x, né? Sabe lá o que tem dentro do x. Então agora eu posso vir aqui e fazer com que o conteúdo de x seja o que eu quiser, seja 3, seja menos 1, seja 0, enfim. Mas vamos supor, né, que eu queira fazer uma função que faz isso, né? Eu quero uma função que eu passo uma variável e ela continua sendo usada. A gente fez isso no vídeo passado, né? Eu criei aqui uma função f, mas aqui eu vou dar um nome melhor para ela. Vou dar um nome de alloc memo, tá? Ou seja, alocar memória, né? Porque o ponteiro, né? Isso aqui que a gente está fazendo o ponteiro está recebendo endereço, ou seja, ele está com um pedaço da memória que ele consegue controlar. Então, aqui na função alloc memo, eu vou passar aqui um ponteiro, tá? Um int y, né? Que na verdade aqui, vamos até mostrar com um int y desse jeito. Pode ser um q, porque eu fiz p aqui, né? Então p e q combina, tá? Loucuras da minha cabeça. Mas vamos fazer aqui com o q aqui só para mostrar para vocês por que não funciona nesse caso aqui, tá? Desse jeito aqui. Então, eu quero pegar um ponteiro e quero, por exemplo, criar uma variável int y, e fazer com que o q, né, o endereço de q receba y. Ou endereço de q. Eu quero que o q receba endereço de y. Tá, errei aqui. Por que isso aqui não vai funcionar? Bom, porque quando eu passar, né, para essa função aqui, ó, alloc memo, o x, ou melhor, o p, né? O ponteiro aqui é o p. Na hora que eu passar o p, eu estou pegando e fazendo o seguinte. Esse ponteiro aqui é diferente desse,
certo? Ou seja, eu estou fazendo com que P igual a Q, ou melhor, Q igual a P, né? Eu estou passando P para o Q. Ou seja, eu estou fazendo com que o conteúdo de Q receba o conteúdo de P, certo? Tá. E aí, então, basicamente na memória, como é que fica, né? Eu tenho ali o 003, né, que é o endereço de X, certo? Que contém o X, que eu não sei o que tem dentro, e o P, né, pode ser o 005, né, que é o P que contém o 003. Finjamos que o Q seja o 007, né? O 007 ele vai conter aqui o 003, né? Que é o mesmo conteúdo do 5. Quando eu faço com que o Q receba o endereço de Y, eu estou falando apenas do Q. Ou seja, vamos supor que o Y também não tem valor, né? Pode ser o 004, né? Que não sei o que tem dentro dele. O 007 aqui em cima, ele vai receber o 004. Por que o Y não vai receber o 004? Porque essa operação aqui, ó, ela apenas iguala os conteúdos no momento. Se eu alterar o conteúdo esse conteúdo aqui com Q, né, alterar o 003, os dois vão enxergar. Mas agora, se eu pegar um deles e mudar o endereço deles, aí um outro não vai saber disso, né? Um não tem controle sobre o outro, certo? É semelhante a você na sua casa, né, ter um terreno ali de terra, né, que você tem você, seu irmão. Se eu cavar um buraco lá, eu vou ver e o meu irmão vai ver também, né? Isso eles conseguem. Agora, quando cada um tem o seu canto de terra, se eu altero o outro não tem nada a ver com a história, né? Se eu cavei um buraco no meu, o do meu irmão vai continuar com terra lá. Então isso aqui não vai funcionar. E além de não funcionar, por esse motivo, isso aqui também está uma bosta. E eu vou explicar depois para vocês. Me desculpem os termos que eu estou usando. Então aqui, como é que eu resolvo isso? Eu tenho que fazer o Q realmente ter o controle do P. Eu posso receber um ponteiro para ponteiro. E aí, o 007, ao invés de ele receber 004, ou melhor, ao invés de ele receber o 003, ele vai receber o 005. Pois então agora, o Q ele contém um endereço de P. Vocês não concordam comigo? Que o Q ele contém um endereço de P? Dessa forma aqui, ó. Agora, né? Eu até mudei aqui para conteúdo. O que acontece quando eu mudo o endereço aqui de dentro? Eu acesso uma vez, certo? Então eu estou aqui no 007. Eu acessei o conteúdo, então eu vim aqui. Onde tem 005 na tabela? Tem aqui. Aí eu vou lá e faço que ele receba o endereço de Y. Aqui vai ficar 004. Por quê? Eu fui lá, comecei no 007, o ponteiro para ponteiro. O que tem dentro do 007? 005. E aí eu fui lá na tabela. O que tem dentro do 005? Tinha 003. Eu falei, eu quero que agora tenha 004. Mudou tanto para Q quanto para P. Porque na hora que o P aqui embaixo for ver o endereço dele, vai ter 004. Porque eu mudei por Q, que é um ponteiro para ponteiro. Muito confuso, mas é assim. Então agora, né? Agora no caso eu passo agora o endereço de P, certo? Porque o Q ele recebe um endereço que tem outro endereço dentro, né? E o P, por padrão, o dentro dele tem um inteiro, né? Não é isso que o Q recebe. Tá. Mas por que ainda não funciona e por que isso aqui é perigoso? Quando eu tenho uma variável y, que não é uma variável estática, ela é uma variável comum. Quando eu faço depois dessa função aqui,
o y ele é limpado na memória. Então, depois que essa função aqui acaba, o endereço 004 ele contém lixo de memória, certo? Não sei o que tem dentro dele. Isso quer dizer que o Q ele vai ser limpado? Não. O Q, né? Ele o Q, o P, eles continuam apontando para aquele endereço, mesmo eu não sabendo o que tem dentro dele. Ou seja, isso é perigoso. Isso é um ponteiro que tem um comportamento indefinido e isso aqui eu não posso fazer, certo? Então, isso aqui, ó, é um mau uso, tá? A gente pode fazer isso aqui? Não pode. Como é que faz para alocar memória? A gente vai ter que usar uma biblioteca com uma função chamada malloc para fazer isso. Sem essa função, a gente não consegue. Tá. E que a gente pode fazer, mas que não vai resolver nosso problema? É fazer uma função tal como essa. Só que aí, ao invés de y ser uma variável normal, ele vai ser uma variável static. O que é a variável estática? Ela tem de propriedade. Quando a gente termina de executar a função, a variável estática ela continua na memória. Ela não é limpa. Certo? Então, toda vez que eu crio uma variável estática, ela persiste o código inteiro. Só que tem um problema, né? Essa função aqui, eu tenho que agora, como aqui é a alloc memo, vou colocar aqui que é invalid. Essa aqui ela é válida, mas ela não vai resolver nosso problema. Por quê? Então aqui eu tenho que corrigir, né? Vamos colocar aqui a valid. Por que essa função aqui não resolve o nosso problema? Porque a variável estática, quando a gente declara ela dessa forma aqui, né? Como ela é uma variável que persiste o seu valor, né? Todas as variáveis estáticas, elas ocupam sempre o mesmo endereço de memória. Então, explicando melhor, o que significa? Se eu pegar aqui e criar um ponteiro f aqui, né? Fazer o ponteiro f ser nulo, fazer o p ser nulo, e chamar essa função aqui para p e f, né? P, endereço de p, endereço de f, p e f apontarão para o mesmo endereço. Ou seja, o que eu fizer com um, eu vou fazer com outro. Como essa função aqui ela é uma função que a gente pode fazer, né? Ela não é proibida, né? Eu posso fazer ela. Deixa eu ver uma coisa que tá. Eu vou rodar para a gente poder ver o que acontece com ela, certo? Então, vamos ver aqui, né? Só a título de curiosidade, mas essa função aqui ela não vai resolver o nosso problema, certo? Já adiantando, né? Porque vocês vão ver, eu acabei de explicar, mas a gente vai ver na prática aqui, certo? Só esperar aqui que ele é meio, né, ele demora um pouco, né? Quando é um arquivo novo assim que ele não debugar um ato meio caro. Então aqui, ó, criei as variáveis, fiz p receber endereço de x, tá? Isso aqui eu não preciso fazer, tá? Eu vou fechar aqui, porque eu não quero que o x, eu não quero que isso aconteça. Eu quero ver o comportamento da função, para a gente poder ver na prática o que eu estou falando, certo? Então, olha só, vocês vão conseguir ver aqui o debug. Eu fiz para P e fiz para F, certo? Se vocês derem uma olhada, tá? Eu não estou conseguindo ver, mas eu vou abaixar um pouco aqui. P e F, eles ocupam exatamente o mesmo endereço, tá? Ó, é o mesmo, 40, 70, 30. Ou seja, tudo que eu fizer com um, eu vou fazer com outro, né? Então, se eu alterar aqui para 2 e fazer um printf, né? Printf, %d, %d de conteúdo de P, conteúdo de F, né? E eu vou fazer o P
receber 2, o endereço do P receber 2 e o endereço do F receber 500. Na hora que eu printar, os dois vão receber quanto? Vão receber 500, porque toda vez que eu crio uma variável estática, como elas têm o mesmo nome, né, elas vão ter o mesmo endereço, né? Então, é mau uso? Não é mau uso, é bom uso, ou melhor, é correto, mas não resolve o nosso problema. Se você tiver um ponteiro só, né, ou então se você pode usar, mas também não tem muita utilidade, que aí se tem um ponteiro só, não tem problema você alocar por aqui, certo? E o último mau uso que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje é um mau uso muito clássico, né? Que é o que? Ponteiro é null. Ele é null. Aí eu vou lá e faço conteúdo de P ser igual a 4. Por exemplo, eu cheguei a mostrar isso no primeiro vídeo, mas eu vou mostrar com mais detalhe hoje. Por que isso aqui está errado? Isso aqui está errado porque, finjamos, né? Então eu estou lá com o meu endereço 060, que é o P, e ele é null. Aí, ou seja, o que significa isso? Significa que ele não está segmentado a outro endereço, né? E aí eu faço que o conteúdo de P seja 4. Mas qual endereço que eu vou colocar 4? Vocês entendem? Quando eu tenho uma variável x, aí é diferente, né? Aí eu faço o P receber o endereço de x, aí eu estou fazendo com que eu receba um outro endereço, por exemplo, 003, e o 003 ele vai receber o 4, esse 4. Mas quando é null, eu não consigo, eu não consigo manipular esse endereço no sentido de colocar conteúdo, porque como ele é nulo, eu não consigo ir para lugar nenhum com ele. O null ele é como se fosse o fim da linha para o acesso de conteúdo. Eu não consigo atribuir conteúdo a ele. Esse código aqui, ele até compila, mas ele está errado. Tanto é que se eu usar o compilador, que ele é mais profundo, vai dar segmentation fault, certo? Então, esses foram os mau usos e bom usos de ponteiro. Eu só mostrei mau uso aqui praticamente, porque o bom uso a gente ainda vai ver muito ainda. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais. Tchau, pessoal.